sou o professor Inairo Gomes, Francisco Inairo Gomes. Neste vídeo, conheceremos o principal segredo dos estados de riqueza e de miséria das pessoas e das nações, ou seja, porque muitas pessoas e nações já estão ricas, enquanto outras permanecem no eterno estado de miséria. Veremos os efeitos da corrupção, macro no atacado e no varejo, e da má gestão governamental nas áreas econômica e financeira, refletidos nas desigualdades e retratados nos índices de Gini e nas grandes distâncias entre os PIBs dos diversos países. Ainda nele apresentaremos as omissões de informações e as maquiagens do PNB, Produto Nacional Bruto, enquanto tentativa de ofuscar os desvios de riquezas das nações e os desmandos da gestão governamental no âmbito da economia e das finanças. Entenderemos, enfim, por que a emissão de moeda, ou seja, a emissão de dinheiro, e a manutenção da excelência na gestão dos fluxos econômico e financeiro na economia é o grande desafio dos governos e, entre todas as demais, a principal função do Estado. Ao final, apresentaremos a primeira receita para rompermos os grilhões do sistema Sococa e sairmos de uma vez por todas do deplorável e inaceitável estado de miséria em que nos encontramos. O índice de Gini, retrato das desigualdades entre pessoas. Com o aprofundamento dos nossos estudos, ficamos mais convictos de que tanto o estado de riqueza quanto o estado de miséria existem e de que em nosso país o fosso que os separa é muito maior do que o imaginávamos. Dissemos e provamos que as riquezas existem e que são abundantes e suficientes para atender a todas as necessidades básicas humanas, sendo, pois, possível estreitar esse fosso mediante uma eficaz política de distribuição de riquezas. Outra conclusão a que chegamos é que, se a escassez e a miséria não se justificam, e mesmo assim persistem, estamos diante de um problema de gestão que nos desafia a encarar de frente a questão das desigualdades e da má distribuição das riquezas. Em sendo assim, vamos direto ao enfrentamento da questão, a começar pelo conhecimento do grau de desigualdade no Brasil, medido pelo índice de Gini. O índice de Gini nos apontando as piores posições no mundo em 2002 em matéria de desigualdades na distribuição de renda. O índice de Gini, que vai de 0 a 100, mede a desigualdade na distribuição de renda de um país, onde 0 é a menor desigualdade e 100 é igual a maior desigualdade. Ou seja, quanto maior o índice de Gini, maior a desigualdade. O índice de Gini nos apontando as piores posições no mundo em 2002. Ano de 2002, as piores posições em distribuição de renda no mundo. Em primeiro lugar, com um índice de 70,7, aparece a Namíbia, que é um país da África subsaariana, aquela região que fica abaixo do Saara, uma das regiões consideradas as mais pobres do mundo. Em segundo lugar, com 63,0, vem Botsuana, também um país da África subsaariana. No terceiro lugar, com 62,9, vem a Serra Leoa, também na África subsaariana. Em quarto lugar, com 61,3, vem a República Centro-Africana, também na África subsaariana. E em quinto lugar, com 60,9, vem a Suazilândia, também na África subsaariana. Vejam que 5 países com as piores posições em matéria de distribuição de renda no mundo são todos da África subsaariana. Em sexto lugar, quem você acha que vem?
Em sexto lugar, com 60,7%, vem o Brasil, na América Latina. Muito bem. No ano de 2012, 10 anos depois, com 54,7%, entre os 186 países avaliados, o Brasil aparece na 173ª posição e no rol dos 14 piores do mundo em distribuição de renda. O que foi que mudou? Em primeiro lugar, na pior posição, vem Seychelles. Em segundo, Comores. Em terceiro lugar, vem a Namíbia. Em quarto, África do Sul. Quinto, a Macronésia. Em sexto, Botswana. Em sétimo, Haiti. Oitavo, Angola. Em nono lugar, Honduras. Em décimo, a Bolívia. Em 11º, a República Centro-Africana. Em 12º, a Guatemala. Em 13º, a Colômbia. Em 14º, está o Brasil. Inicialmente, vamos observar que, apesar do Brasil ter ido para a 14ª posição, ou seja, saiu da sexta para a 14ª, é preciso ver que 4 posições não teve nenhum mérito do Brasil. Foi o caso de Seychelles, Comores, África do Sul e Macronésia, países que caíram no índice de distribuição de renda em relação à posição de 2002. Portanto, não foi mérito do Brasil, foi demérito da administração desses países. Muito bem. Independente disso, vamos ver que a Namíbia, Botswana e a República Centro-Africana permaneceram com a distribuição de renda ainda inferior à do Brasil. Enquanto que Serra Leoa e Suazilândia, lá na América, aliás, da África subsaariana, ultrapassaram o Brasil. Portanto, o Brasil estaria, por exemplo, superando apenas, no caso, o Haiti, que foi vítima de um grande terremoto, e depois Angola, Honduras, Bolívia, Guatemala e Colômbia, com índices bem próximos do Brasil. Quer dizer, uma superação muito discreta, o que significa dizer que não tivemos muita mudança em relação ao panorama anterior a 2002. Conhecendo-se agora o grau de desigualdade de rendas entre pessoas reinantes no Brasil e medido pelo índice de Gini, e considerando-se que é obrigação dos governos reduzir essa desigualdade, podemos concluir, em matéria de distribuição de riquezas e, portanto, de justiça econômica e social, podemos classificar a gestão pública no Brasil antes de 2002 como desastrosa e nos últimos 10 anos como um verdadeiro fiasco. Tá bem, né? Não pode ser diferente. O PIB e o PNB, retrato da desigualdade entre nações. Antes de entrarmos no tema, conheçamos melhor as diferenças fundamentais entre PIB e PNB, o que implica necessariamente no conhecimento das transferências internacionais e nas remessas líquidas de capital enviadas ao exterior. A fórmula do PNB é PNB igual PIB menos remessas líquidas enviadas ao exterior. O PIB, que é o Produto Interno Bruto, difere, como vimos, do Produto Nacional Bruto, basicamente pela renda líquida enviada ao exterior, pois esta é desconsiderada no cálculo PIB e considerada no cálculo do PNB. Esta renda representa a diferença entre recursos enviados ao exterior pelo pagamento de fatores de produção internacionais alocados no país e os recursos recebidos do exterior decorrentes de pagamento de fatores de produção nacional alocados fora do país. Um país cujas empresas atuantes no exterior lhes remetam mais rendas do que as transnacionais atuantes no seu território, terá uma renda líquida enviada ao exterior negativa. Caso contrário, a sua renda líquida será positiva. No caso brasileiro, o PNB é menor que o PIB, uma vez que a sua renda líquida enviada ao exterior é positiva, ou seja, enviamos mais recursos ao exterior do que recebemos. Começa nesse ponto o paradoxal problema do Brasil, onde vemos, de um lado, um país ostentando a sexta economia do planeta e, de outro, uma nação imersa na miséria e na desigualdade, vítima da corrupção e de péssimas gestões governamentais. No ranking dos 15 maiores PIBs do mundo e nos índices de Gini,
constantes da lista do PNUD. O PNUD é o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Está publicado na internet, quem quiser consultar. Observamos os efeitos negativos da nossa gestão governamental, ora criando, ora mantendo, ora aumentando as desigualdades internas entre pessoas e externas entre nações em relação às demais nações do planeta. O Produto Interno Bruto, PIB, das 15 maiores economias do mundo em 2013, ano passado. Fonte é o FMI. Os valores do PIB, aquela faixa azul vertical, está expressa em trilhões de dólares. Muito bem, em primeiro lugar, temos os Estados Unidos com 15 trilhões e 653 bilhões de dólares. Uma população de 316 milhões de pessoas, 316 milhões e 24 mil pessoas, e um PIB per capita, que é obtido dividindo o PIB pela população, temos um PIB per capita, ou seja, por pessoa, no valor de 49.532 dólares e 21 centavos. Isso daria mais de 80 mil reais por pessoa, convertendo em reais. E o índice Gini, 40,8. Aqui à esquerda temos o IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, um elevado Índice de Desenvolvimento Humano lá nos Estados Unidos. Muito bem. Em segundo lugar, vem a China, com um PIB de 8 trilhões e 250 bilhões, no entanto, com uma população de 1 trilhão e 354 milhões e 40 mil habitantes, o que implica num PIB per capita, ou seja, por pessoa, de apenas 6.093 dólares e 6 centavos. Portanto, muito pequeno o PIB per capita em relação aos Estados Unidos. Não obstante, o PIB bruto total seja a metade, né? Em terceiro lugar vem o Japão, em quarto a Alemanha, em quinto a França, em sexto o Brasil. E em sétimo o Reino Unido, em oitavo a Itália, em nono vem a Rússia, em décimo a Índia, em 11º o Canadá, em 12º a Austrália, em 13º a Espanha, em 14º o México, em 15º Coreia do Sul. Muito bem. Observemos que o Brasil tem um índice de desenvolvimento humano de 0,730 e um índice de Gini de 54,7. O seu PIB de 2 trilhões 674 bilhões para uma população de 201 milhões e 31.704 habitantes, enseja um PIB per capita de 13.299 dólares e 29 centavos. Aí já começamos a refletir o efeito do índice de Gini, mostrando lá uma má distribuição de renda para quem conhece a realidade brasileira. Isso sem considerar, se nós considerarmos o desemprego, que aqui é muito grande, e se considerarmos também o salário mínimo de R$ 768 hoje, depois do aumento, vemos que a distribuição de renda realmente está muito distante do ideal. Por outro lado, se nós analisarmos os países ali assinalados em verde, veremos que Canadá e Austrália têm um PIB acima de 50 mil dólares, 52 mil dólares no Canadá e 70.844 dólares e 65 centavos na Austrália. Muito bem, são os dois maiores PIBs per capita desses 15 países. Muito bem, e depois nós observamos que os Estados Unidos, 49 mil dólares, o Japão com 47, a Alemanha com 40, a França com 44, o Reino Unido com 41, então vemos que todos eles estão mais ou menos naquela mesma média de PIB per capita, que se nós fizermos uma ponderação, levando em consideração a população, veremos que todos eles teriam um PIB proporcional ao dos Estados Unidos. Ou seja, muito maior do que o PIB brasileiro. Ou seja, nós teríamos que comparar o PIB do Brasil com os Estados Unidos para poder nós termos ideia da nossa distância em relação aos países desenvolvidos. Os números nos revelam dados importantes e sugerem que existe uma fórmula, um segredo entre os países detentores dos maiores PIBs per capita do mundo, entre eles os Estados Unidos, o Japão, a Alemanha, a França, o Reino Unido, o Canadá e a Austrália, né? Entre outros. Estou falando dos 15 maiores que estão ali relacionados. Certamente há uma fórmula miraculosa, guardada a 7 chaves, não sei porquê,
Mas um grande segredo que os torna mais poderosos, desenvolvidos e detentores dos maiores índices de desenvolvimento humano do planeta. Não obstante ainda, consideramos muito distante do ideal. O Brasil, certamente, precisa conhecer e adotar essa fórmula, descobrir esse grande segredo, para romper de uma vez por todas com o ciclo vicioso da ignorância, da miséria e dos baixos índices de higiene e de desenvolvimento humano. Observamos no quadro abaixo. Ali está os Estados Unidos, com a sua população de 316 milhões e 24 mil habitantes, e do lado direito o Brasil, com sua população de 201 milhões 31 mil e 714 habitantes. Do lado dos Estados Unidos, temos um PIB de 15 trilhões e 16 e 653 bilhões de dólares, enquanto do lado de cá, do Brasil, nós temos um PIB de apenas 2 trilhões e 674 bilhões de dólares. Quando fazemos a comparação, observamos que o PIB per capita nos Estados Unidos é de 40.532 dólares e 21 centavos. No Brasil, apenas 13.299 dólares e 24 centavos. Que é muito alto considerando o salário mínimo de 768 dólares, né? Muito baixo, porque se você pegar 13.299 dólares per capita e multiplicar pelo valor de um dólar, que está mais de R$2, isso vai para quase 30 mil reais per capita, quando muitas pessoas estão ganhando salário mínimo 768. Os Estados Unidos, com uma população de 1,5 vezes a população do Brasil, apresenta um PIB quase 6 vezes maior. Afora, gente, preste atenção, afora, entre outros, o seguinte detalhe. O PIB americano, de 15 trilhões e 653 bilhões de dólares, é menor do que o seu PNB. Ou seja, lá nos Estados Unidos, o PNB, ou seja, o Produto Nacional Bruto, aquele que é produzido nos Estados Unidos e que pertence ao povo americano, é maior do que o seu PIB. Enquanto o PIB brasileiro, de apenas 2 trilhões e 674 bilhões, é menor do que o seu PNB. Ou seja, ele é menor, o PIB é maior do que o PNB, ou seja, aquilo que efetivamente fica dentro do nosso país, ou seja, aquela produção que é produzida pelo Brasil para os brasileiros e que pertence aos brasileiros. Esse fato amplia em muito o fosso entre os dois PIBs, e, consequentemente, entre a riqueza dos países, e torna a questão muito mais preocupante. Vejamos por quê. Temos aqui o PIB, Produto Interno Bruto do Brasil, 2 trilhões e 674 bilhões. E aí nós vamos fazer um exercício. Ali tem o Brasil e temos as transferências internacionais. As transferências internacionais podem ser as entradas que são as rendas líquidas trazidas do exterior pelas empresas nacionais aqui para dentro do Brasil. Nós estamos colocando ali, é um número hipotético, já explicaremos daqui a pouco, de 200 bilhões de dólares. Por outro lado, nós temos também as transferências internacionais, as saídas de 1 trilhão e 200 bilhões de dólares. Ou seja, sai mais dinheiro daqui, sai mais renda líquida daqui do que o que entra. A diferença entre 200 bilhões que entra e 1 bilhão e 200 que sai, daria, portanto, ali naquela faixa preta, renda líquida enviada ao exterior, igual entradas menos saídas, seria, portanto, 1 trilhão de diferença. Ora, se o PIB nosso é 2 trilhões, 674 bilhões, menos 1 trilhão de remessa para o exterior, o PNB nosso se restringe, portanto, a 1 trilhão e 674 bilhões. E esse PNB, gente, é o que mais nos interessa conhecer. O PIB não tem tanta importância assim. Para nós interessa é o PNB, porque é aquela produção que é feita no Brasil, pelos brasileiros e para os brasileiros. Muito bem. Importa esclarecer que o PIB que apresentamos é real, enquanto o PNB é hipotético. E sabem por quê? Porque hipotéticas são as transferências internacionais, tantas vezes questionadas aqui no Brasil, pelo ex-governador Leonel Brizola, estão lembrados? Ele sempre falava disso. E pelo douto economista, Dr. Adriano Benayon.
A razão que nos compele a mostrar um PNB e transferências internacionais hipotéticos no nosso exemplo reside na corrupção dos governos, que, a serviço da coisa, escondem da sociedade essas informações para facilitarem a consumação da usurpação das riquezas nacionais. O conhecimento dos verdadeiros PNB, ou seja, dos produtos nacionais brutos dos países, implicaria na necessária revelação das suas respectivas remessas líquidas de capitais enviadas ao exterior, bem como das suas reais exportações, importações e transferências internacionais. Isso eu estou falando bem certinho, escriturado bem certinho, né? Sem nenhuma maquiagem, né? Bem contabilizado, bonito dessa maneira. Implicaria nisso, conhecer os PNBs corretamente. Essas informações, não tenhamos dúvidas, encontram-se maquiadas de diversas formas, dentre as quais destacamos, primeiro, subfaturamento de exportações, ou seja, nas exportações saem daqui com os precinhos bem pequenos. Segundo, superfaturamento de importações, ou seja, importamos mercadoria com os preços inchados, desse tamanho para mandar dinheiro lá para fora. Terceiro, remessas aos paraísos fiscais. Quarto, as tramóias nas bolsas de valores, aquelas especulações que a gente vê de vez em quando, né? Afora outras mais grosseiras, como, por exemplo, as caras e fraudulentas importações de sucatas imprestáveis para consumo e que simplesmente são despejadas no mar após os seus desembaraços alfandegários. Esse problema acontece no Brasil, lamentavelmente, mas acontece. Sem sombra de dúvidas, o paradoxo PIB de país rico versus renda de nação pobre surgiu e se mantém como efeito da macrocorrupção, fielmente acolhida e adotada por governos oligárquicos, corruptos e despreparados. A principal função do Estado. Qual a principal função do Estado? Perguntamos, mais uma vez, qual a principal função de um Estado? Qual dentre as suas funções é aquela da qual todas dependem e que não depende de nenhuma outra senão do simples querer do Estado? Para encontrarmos a resposta certa, mentalizemos as funções do Estado, consideradas muito importantes, e a seguir façamos mentalmente, né? Façamos mentalmente o seguinte exercício. Perguntemos a nós mesmos, para bem cumprir essa função, o Estado depende de quê? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer. Rapidamente chegaremos à conclusão de que funções muito importantes confiadas ao Estado, como por exemplo, cuidar da educação, saúde, segurança, transporte, comunicações, meio ambiente, etc., todas dependem de dinheiro. Façamos o exercício. Por exemplo, na educação. Para se fazer educação, gente, precisamos de quê? Escolas, professores, materiais escolares, etc., né? E tudo isso para fazer escolas, para preparar professores, né? Para se remunerar professores, para se ter material educacional, precisaríamos do quê? Dinheiro. Portanto, sem dinheiro não tem educação. Vamos para a saúde. Para termos saúde, precisamos de quê? Médicos que precisam ser pagos. Precisamos preparar os médicos, precisam ser educados. Na educação. E a educação, a saúde, depende de dinheiro. Precisamos de quê? De hospitais, materiais hospitalares, medicamentos, etc. E tudo isso só se consegue se tiver dinheiro. Portanto, sem dinheiro, não se faz saúde. Por isso, dinheiro, a emissão de dinheiro, a função do governo de conseguir dinheiro é mais importante do que fazer saúde, porque senão ele não cumpre a obrigação dele, né? Do Estado. E assim nós temos a segurança, os transportes, as comunicações, o meio ambiente, etc., que não se faz nada se não tiver os recursos necessários, porque todas elas dependem de dinheiro. Por essa razão, é que a sociedade, fazendo uso da sua soberania, delegou ao Estado, como prerrogativa sua, só o Estado pode fazer, a emissão de dinheiro para atender a todas as demandas econômicas e sociais da nação e principalmente as suas próprias demandas. O Estado precisa de dinheiro e ele precisaria emitir para atender suas demandas. A principal e a mais importante dentre todas as funções do Estado é, portanto, a emissão de dinheiro, a emissão de moeda, para atender a
todas as demandas econômicas e sociais públicas, ou seja, do setor público e do setor privado, ou seja, das empresas e das pessoas físicas. Nunca é demais reforçar que sem dinheiro tudo se torna difícil, quando não impossível de se realizar. Isso é válido tanto no âmbito público quanto no privado, quer no plano individual, quer no coletivo. Negar que o dinheiro, capital moeda, tem um grande papel e uma grande utilidade, e é um condicionante do insucesso ou do sucesso nas atividades humanas, individuais e coletivas, é no mínimo uma insensatez. O papel do capital na economia se esclarece com a explicação encontrada na teoria quantitativa da moeda, a qual nos mostra os motivos pelos quais as pessoas demandam por moeda dinheiro, e esses motivos são: motivo transacional, é um motivo clássico, para meio de pagamento direto, exemplo, compras, contas a pagar, consumo de bens e serviços anteriormente planejados. E o motivo precaucional, também é um motivo clássico, para meio de pagamento referente a algum imprevisto de escassez. E tem ainda o motivo especulativo, o Keynes aceita os dos motivos clássicos, E acrescenta o motivo especulativo, que se traduz pela demanda por moeda para fim especulativo. Não obstante o respeito devotado ao pensamento keynesiano, importa acrescentar que o motivo especulativo entre as razões humanas para a demanda por moeda, que de fato hoje existe, nós sabemos, só subsiste num ambiente onde seja possível também a corrupção. Quanto aos motivos clássicos, transacional e precaucional, eles comprovam que o capital é um meio de pagamento, portanto um símbolo da riqueza humana, que é o trabalho, cuja função é facilitar, apenas facilitar, a distribuição das riquezas na economia. Vejamos como isso acontece. Os fluxos econômico e financeiro na economia. Para bem entendermos a real função do capital na economia e na sociedade, convém conhecer os mecanismos de funcionamento dos fluxos econômico, que é a circulação dos bens e serviços, e financeiro, que é a circulação de capital. Vejamos na parábola a seguir como esses fenômenos ocorrem. Um vendedor chegou numa cidade do interior, confiante que receberia da livraria, que era sua cliente, a importância de R$100 referente a uma venda que ele fizera à sua última visita. Seria com essa importância, com esse dinheiro, que ele planejara pagar ao hotel as suas despesas de hospedagens. Chegando à livraria, o vendedor foi informado de que, naquele momento, esta não dispunha de dinheiro para honrar o seu compromisso, pois estava dependendo do recebimento de R$100 referente à venda de materiais escolares feita a um pequeno agricultor da cidade. Enquanto isso, o pequeno agricultor aguardava o recebimento de R$100 referente ao fornecimento de frutas e verduras que houvera feito ao mercadinho da cidade, do qual era fornecedor. Seria com essa importância que ele houvera se programado para pagar a livraria. Também o mercadinho, para honrar o seu compromisso com o agricultor, estava aguardando o recebimento de R$100 referente ao fornecimento de feira que fizera ao hotel, do qual o vendedor era o hóspede, aquele mesmo vendedor. Este é um caso muito comum em nosso dia a dia. Vejamos como esse pequeno problema envolvendo os fluxos econômicos e financeiros numa pequena comunidade, ao final, foi resolvido. Nós temos aqui a pousada onde se hospedou o vendedor, temos a livraria onde ele fez a venda e recebeu o dinheiro, temos ali o agricultor que fez suas vendas ao mercadinho, o mercadinho que, por sua vez, fez a venda da feira para a pousada. Vamos ver como foi essa história. O fluxo econômico número 1. Você viu aí a mercadoria saindo da livraria para as mãos do agricultor. Foi o fornecimento de material escolar pela livraria ao agricultor, e aquela seta mostra que aconteceu ali o fluxo econômico. O fluxo econômico é a transferência da propriedade dos bens e serviços na economia, No segundo momento, o fluxo 2, está ali o agricultor entregando a mercadoria para o mercadinho. Você viu o fornecimento de frutas e verduras pelo agricultor ao mercadinho, o fluxo econômico, mais uma vez. E você viu ali a feira saindo do mercadinho para a pousada, Fornecimento de feira pelo mercadinho ao hotel. E, portanto, por fim,
o fornecimento de hospedagem pelo hotel ao vendedor. E o vendedor que estava hospedado, confiando que ia receber o dinheiro na livraria, chegando na livraria, ela disse que estava sem dinheiro, aquela história que nós contamos. E aí o que é que aconteceu? O fluxo econômico aconteceu, mas não pôde acontecer o fluxo financeiro, porque todos estavam sem o dinheiro, sem o capital. E aí o que é que aconteceu? O vendedor simplesmente viajou, né? E 30 dias depois volta à cidade. Voltando à cidade, antes de ir ao hotel onde já estava devendo, foi à livraria, recebeu o dinheiro. E lá chegando, não tem dinheiro, porque continuou o mesmo problema. Muito bem. E ele, preocupado, foi então para o centro da cidade, e chegando lá na praça, no centro da cidade, como que por um grande lance de sorte, encontrou uma cédula de R$100 que vinha trazida pelo vento para os seus pés. E ele ali pegou essa cédula de R$100 e aí, acendeu a luz, vou resolver o meu problema agora mesmo. E imediatamente desencadeou o fluxo financeiro, fazendo o pagamento. Você vê ali o fluxo financeiro, o dinheiro saindo das mãos do vendedor para o hotel. E da pousada, né, do hotel, então com os R$100, correu e pagou o mercadinho. E com os mesmos R$100, o mercadinho pagou ao agricultor, e com os mesmos R$100 o agricultor pagou a livraria. A livraria, por sua vez, com os R$100, pagou ao vendedor. E este, ao receber o dinheiro, encontrou uma velhinha. A velhinha estava procurando, dizendo que havia perdido R$100 do dinheiro da aposentadoria dela. E aí, o vendedor recebeu da livraria os R$100 e, por uma questão de ética, né, de consciência, ele simplesmente passou o dinheiro de volta para as mãos da velhinha. Muito bem. Evidentemente, a economia de uma nação não pode ficar à mercê de eventos inusitados como esse de uma velhinha perdendo dinheiro na rua, para que os fluxos econômicos e financeiros possam fluir livremente. Para tanto é que existem o Estado e o Banco Central, a quem delegamos a soberania e a prerrogativa para emitirem moeda suficiente para manter livres os fluxos econômicos e financeiros e atender assim a todas as pessoas físicas e jurídicas. Quando falamos de fluxo econômico e financeiro livres, estamos falando de economia saudável, como aquela que nos referimos na apresentação do dinheirômetro A. Estão lembrados lá, né, quando falamos na temática 4 sobre os vídeos sobre economia. Vejamos a seguir, só para rememorar. Temos aqui o dinheirômetro A. Ali embaixo nós temos representado o sistema econômico, os setores primário, secundário e terciário. Muito bem. Na parte superior, né, na parte superior exatamente deste slide, nós vamos ver chegando aí o sistema financeiro, composto, portanto, da Casa da Moeda, o Banco Central e a poupança interna. Muito bem. Para dar início às atividades na economia, o governo, através do Banco Central, abre a torneira da Casa da Moeda para fornecer capital, que é dinheiro, ao sistema econômico. Preste atenção. Você vê, o Banco Central estende sua mão e começa a abrir a torneira da Casa da Moeda. E lá embaixo você começa a ver a entrada do dinheiro entrando na economia e atendendo indiscriminadamente todos os setores básicos. Quando todos estão perfeitamente atendidos, o capital sai por uma tubulação ali especial, como fosse um cano ladrão de uma caixa d'água, e enche a poupança interna. O governo, ao perceber isso, o que é que ele faz? Com o sistema econômico plenamente atendido, e somente quando isso acontecer, o Banco Central fecha a torneira da Casa da Moeda e aguarda o crescimento econômico, ou seja, mais demanda de dinheiro. Muito bem. Com a balança do capital equilibrada, temos dinheiro suficiente para atender a toda a economia e juros justos, ou seja, está perfeitamente equilibrada a oferta e a procura de capital na economia. Esta é a forma correta como o capital deverá ser gerido por um governo ético e competente. Convém dizer que esse atendimento não deverá se restringir a um fornecimento tardio, ensejando os inconvenientes, a burocracia e principalmente a perda de tempo próprios das operações de vendas a prazo, que nós mostraremos a seguir.
Imagine ali os consumidores e trabalhadores, o setor primário, agropecuário, o setor secundário, que é a indústria, o setor terciário, o setor de serviços. Muito bem. Nessas operações, vamos observar que o fluxo econômico acontece para só a posteriori acontecer o fluxo financeiro, ou seja, são as famosas vendas a prazo, que não é economia saudável, não deveria acontecer. Muito bem. O fluxo, como você está vendo ali, os trabalhadores saindo, fornecendo mão de obra para o setor primário. E o setor primário fornecendo seus produtos para a indústria. E a indústria fornecendo para o setor terciário, que é o comércio, e o comércio, por sua vez, fornecendo para consumidores e trabalhadores. Muito bem, mas aí parou o fluxo econômico. Era preciso que ele já estivesse com dinheiro na mão para honrar os compromissos, ou seja, para dar reciprocidade no fluxo econômico incontinente, o que não acontece no caso das vendas a prazo. Muito bem, então aqui você vê, quando o Banco Central injeta dinheiro na economia, o que faz? Acontece então o fluxo financeiro. Os trabalhadores agora com o dinheiro na mão vão e pagam o comércio. O comércio, por sua vez, paga a indústria paga a agricultura e a agricultura paga aos trabalhadores. Para depois esse dinheiro voltar e ficar circulando, inclusive, pelas mãos do Banco Central. Esta é a política de vendas a prazo, que não é mais recomendável. O ideal seria uma política diferente, como, por exemplo, essa que vamos ver a seguir. Esse fornecimento não pode ser um fornecimento tardio, mas um fornecimento a priori em forma de crédito abundante e suficiente para que todas as operações na economia, sejam elas entre pessoas físicas ou jurídicas, aconteçam à vista, sem perda de tempo ou burocracia, como a seguir mostraremos. Temos ali os consumidores, o setor agropecuário, o setor secundário, a indústria, o setor terciário, o setor de serviços, nas vendas à vista. Então, o que acontece? O fluxo econômico começa a acontecer, os fornecedores, os consumidores, aliás, os trabalhadores, vão prestando serviço na agropecuária, mas essa já está com dinheiro na mão para honrar esse compromisso incontinente. E aí, o que é que acontece? Recebeu o fluxo econômico, a contrapartida do fluxo financeiro. E assim acontece no fluxo econômico 2, ou seja, na compra de produtos agropecuários, comprou, pagou. E assim da indústria para o comércio, comprou, pagou. E do comércio para os consumidores e trabalhadores, que também já estão a priori com dinheiro, comprou, pagou à vista. Assim é que deve funcionar uma economia saudável. Muito bem. Observamos, nos exemplos apresentados, a ocorrência do fluxo econômico antecedendo ao fluxo financeiro e, em seguida, o fluxo financeiro acontecendo em modo concomitante com o fluxo econômico. Fenômeno esse que só se torna possível mediante a prévia concessão do crédito, que é, na verdade, colocar dinheiro na mão das pessoas, né? Observamos também que a interrupção dos fluxos econômico e financeiro são anomalias capazes de criar embaraços tanto para as pessoas físicas como para as atividades empresariais e para a economia como um todo. A ocorrência de interrupções frequentes, quer no fluxo econômico, quer no fluxo financeiro, sob qualquer pretexto, são evidências de corrupção ou erros graves na gestão econômica. Tais ocorrências retardam o progresso a partir de quando cerceiam a liberdade das pessoas, paralisando e interrompendo as suas atividades por absoluta falta de recursos essenciais à realização dos seus trabalhos. No slide a seguir, um exemplo de como os fluxos econômico e financeiro devem ser livres, sem interrupções, favorecendo o crescimento, o desenvolvimento econômico e social, o progresso e a paz. Está aí os fluxos econômico e financeiro. Como devem acontecer? Você tem compra, paga, compra e 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 paga e compra e paga. Não tem só de comprar para pagar depois, né? Nem depois pagar para depois receber. Não, é comprando e pagando. Isso é que a economia saudável funciona dessa forma. A corrupção macro no atacado e no varejo, causas das desigualdades entre as pessoas e nações. Pode até parecer absurdo, mas a coisa, com a ligação das oligarquias internacionais SA, para manter a perfeita eficácia da corrupção nas suas três dimensões, macro, atacado e varejo, tem um modus operandi
que envolve governos, banqueiros e transnacionais. Esse modus operandi adota com rigor a construção dos seguintes princípios. Primeiro, individualismo, que é o princípio moral fundamental do sistema SOCOCA, aquele sistema socialista, comunista e capitalista que nós já falamos. Segundo, oligarquia. E com essa oligarquia, que é exatamente o regime de governo do sistema SOCOCA, para praticar o que é a politicária e estelionato eleitoral. Quem quiser saber o que é politicária, procure o pensamento do Rui Barbosa, que ele vai explicar bem direitinho o que é politicária. Né? E o estelionato eleitoral. Escassez de moeda ou escassez de dinheiro. E isso aplicando o garrote na emissão de moeda, ou seja, não deixando de emitir moeda para conter, para manter as pessoas sob seu domínio. Restrições creditícias, ou seja, as pessoas ficam sem crédito, sem poder acessar o dinheiro. Política de preços livres e elevada carga tributária. O individualismo, como já vimos, é o princípio moral mó do sistema SOCOCA. Já vimos, né? Socialista, comunista e capitalista, que a coisa abraça. Sob o seu manto, não há que se falar em respeito aos interesses das pessoas e das nações. É a lei fria do venha a nós tudo, é o vosso reino, nada. Né? Todos nós conhecemos essa lei muito bem. A oligarquia, politicária e estelionato eleitoral. Não será exagero dizer que as nossas eleições, viciadas pela trilogia abuso do poder econômico, corrupção e fraude, ao final dos mandatos, culminam com a prática de um grande estelionato eleitoral. A corrupção política é gravíssima, porque eterniza os políticos corruptos no poder, passa ao mundo uma pseudo-legitimidade destes, forjada pelo abuso do poder econômico, pela corrupção e pela fraude, pela propaganda enganosa e pelos casuísmos injetados na legislação eleitoral. A impunidade dos praticantes do grande estelionato eleitoral contribui para a perpetuação da corrupção política, e esta é quem potencializa e eterniza as três formas de corrupção na economia, que é a corrupção macro, no atacado e no varejo. A corrupção no atacado opera protegido pelos artigos 164 e 166 da Constituição Federal do Brasil, inserido pelos políticos corruptos, sugando os impostos e demais recursos do orçamento da União, onde hoje se encontra maquiado pela consolidação dos orçamentos secundários, fiscal e previdenciário, para facilitar os desvios de finalidades. Enquanto isso, a corrupção do varejo, que envolve os desvios de finalidades, apropriações indébitas, aplicadas sobre o que resta do já carcomido orçamento, acaba de ganhar dos corruptos uma vigorosa carapuça legal, que é a famosa Lei do Orçamento Impositivo. As ONGs, bem intencionadas, dedicadas ao combate à corrupção no varejo e aos seus devotados combatentes, a Lei do Orçamento Impositivo oferece um consolo. Que consolo é esse? A possibilidade de se fazer uma estimativa dos valores que serão desviados do erário, ou seja, que vão ser roubados da gente, né? Em outras palavras. Essa lei vai permitir que a gente faça uma ideia de quanto é que vai ser. Vejam, meus concidadãos e concidadãs, quantos e quão imensos são os estragos causados pela corrupção macro, atacado e varejo, a reclamar um programa de governo ético e capaz de, corajosamente, atacar de frente e extinguir este grave problema. A escassez de moeda se dá mediante a aplicação de um garrote na sua emissão, o que implica no subdimensionamento dos orçamentos, ou seja, faz os orçamentos encolher, pequenos, né? A começar pelo orçamento monetário destinado aos investimentos e a suplementação dos demais. Por isso, perguntamos, quem no Brasil decidiu que o orçamento da União ideal para realizar os investimentos, o custeio do Estado e a Previdência Social durante o ano de 2014 tem que ser apenas 2,4 trilhões. E por que não 24 trilhões? Né? Por que não? Essa é a pergunta. Quem decidiu e por que não 24 trilhões? Orçamentos subdimensionados, ou seja, encolhidos, contidos, implica Estado e governo fraco. Governo sem dinheiro, governo fraco. Significa iniciativa pública sem dinheiro para realizar investimentos em infraestrutura indispensável
e custear os gastos essenciais ao bom funcionamento da máquina estatal. Significa iniciativa privada descapitalizada, ou seja, empresários sem dinheiro, obsoleta e abandonada à própria sorte. Sem dinheiro, como é que os empresários vão fazer nada? Significa cidadãos subempregados e desempregados, lançados na miséria e na escravidão. Porque os governos, banqueiros e transnacionais são tão ligadinhos, né? Muito ligados e preocupados com o controle rigoroso da emissão de moeda. Não seria por aí, por acaso, este o caminho que daria acesso às riquezas e à conquista da liberdade das nações? O garrote na emissão de moeda é, sem dúvidas, o ponto de apoio, o nó górdio que mantém a corrupção nas suas três dimensões, macro, atacado e varejo, e que manteve e mantém até hoje a oligarquia tirana no poder. As restrições creditícias impostas de forma virulenta aos cidadãos e empresas nacionais, desejosos de adquirir os bens de consumo e ou realizarem os seus investimentos para capital de giro e imobilizado, suscitam as seguintes perguntas. Como os nossos empresários, tributariamente sobrecarregados e descapitalizados, se manterão no mercado ante a concorrência desleal de monopólios e oligopólios transnacionais, capitalizados e beneficiados pelas isenções tributárias? Como os cidadãos sem empregos e o necessário crédito para trabalhar e distribuir as suas riquezas, e assim acessar e consumir as demais riquezas que dinamizam o mercado de trabalho e consumo, poderão atender às suas necessidades vitais básicas? A política de preços livres é um artifício terrorista neoliberal, com o qual a oligarquia procura justificar e manter o injustificável garrote aplicado na emissão da moeda, respaldando-o com a encomendada teoria monetarista que diz: emissão de moeda gera inflação. Ela é um artifício terrorista porque somente fazendo uso dela é que a coisa pode disseminar através dos meios de comunicação de massa, com ela comprometidos, é bem verdade, o terror da inflação dos preços que a sociedade tanto teme e repudia. Ou seja, emitir dinheiro gera inflação, aí todo mundo se apavora, aí o governo não emite dinheiro, mantém todo mundo na escravidão. Estamos fazendo de tolo, não pode ser assim. Esse sofisma, essa mentira, no entanto, cai em contradição diante do seguinte questionamento: se a emissão de moeda gera inflação, por que nos Estados Unidos e nos países mais desenvolvidos, que mais emitem moeda, não existe a inflação? Isso é para ser respondido, né? Perguntamos, quem resolveu e decidiu que tem que ser assim? Ou seja, porque os preços têm que permanecer livres, para que qualquer pessoa, ao seu bel prazer, onde e quando quiser, possa alterá-los para explorar os outros. A quem mais convém todas essas balbúrdias e mentiras na economia? Aos consumidores e empresários brasileiros, eternamente com a corda no pescoço, ou às transnacionais banqueiros cada dia mais ricos e poderosos? A política de preços livres é um atentado contra a economia popular, contra a estabilidade da moeda e da economia. Enfim, um grande crime praticado contra as nações em favor dos grandes monopólios e oligopólios dos banqueiros e das transnacionais. As restrições creditícias impostas aos cidadãos e às empresas nacionais é a forma mais cruel de cerceamento da liberdade, que atenta contra as exigências fundamentais da vida e que afeta, inclusive, ao mais sagrado direito de ir e vir das suas vítimas. Muitas vezes, a gente sem dinheiro quer fazer uma viagem, quer visitar um parente, quer sair de casa para resolver um trabalho, problema na rua, até para procurar um trabalho e não ter o dinheiro no bolso. Isso é um absurdo, isso é um crime. Não podemos mais aceitar esse tipo de coisa no Brasil. A elevada carga tributária, quem seja a tributação mista, a bitributação. Perguntamos, por que a quem mais convém a pesada carga tributária imposta aos cidadãos, consumidores e às empresas nacionais?
A matriz tributária brasileira, que transforma a cada dia as nossas empresas em verdadeiras coletorias de impostos e as desvia dos seus focos primordiais, que é a geração de emprego e distribuição de rendas, e do seu objeto social, esconde os verdadeiros propósitos dos seus arquitetos. Ela é, num primeiro momento, a forma encontrada para encher os bolsos do Estado e facilitar os desvios em maior escala praticado pelos governos corruptos para si e para seus aliados e principalmente para o cofre das oligarquias financeiras. Mas é também o veneno eficaz que vem enfraquecendo as empresas nacionais, visando ao seu gradual extermínio para a posterior entrega graciosa do nosso mercado nacional às transnacionais, a exemplo do que está acontecendo, e a completa desnacionalização da nossa economia. O segredo da riqueza e da miséria das nações. Os conhecimentos e informações trazidos pelas temáticas sobre sistemas, economia e finanças nos dão conta de que existem os estados de riqueza e de miséria entre pessoas e nações e nos falam da existência, para tanto, de um segredo e uma receita. Né? E uma receita. Tem um segredo e tem uma receita. O segredo é que, no conjunto dos princípios adotados pela coisa, reside indubitavelmente a causa da miséria das nações. E que, necessariamente, no conjunto dos princípios exatamente opostos, certamente reside a causa das riquezas das nações. Trocando em miúdos, para ficar mais claro, o segredo da riqueza e da miséria das nações e, consequentemente, a receita da felicidade e do sofrimento das pessoas e nações residem na adoção dos seguintes princípios. Para impor o estado de miséria às pessoas e às nações, a receita da coisa e do só-coca é, primeiro, o individualismo, que é o princípio moral fundamental, aquele que é o egoísta, pensa só em mim. Primeiro eu, depois o resto. Né? Individualismo. Segundo, oligarquia, politicária e estelionato eleitoral, que é esse regime de governo que nós conhecemos hoje, tá? No só-coca. Terceiro, escassez de moeda, garrote na emissão da moeda, ou seja, prende a moeda e deixa as pessoas escravas. Quarto, restrições creditícias, nada de crédito, porque senão as empresas se desenvolvem, vão fazer a concorrência perfeita, as multinacionais não vão ter que enfrentá-las, né? E igualdade de condições. Quinto, política de preços livres e elevada carga tributária. Essa preços livres é para exatamente facilitar a exploração das pessoas, principalmente os monopólios, porque eles têm um monopólio para aumentar a hora que quiser, né? Enquanto o pequeno comerciante da esquina não pode fazer isso, porque tem uma concorrência muito grande com ele. E a elevada carga tributária, como nós já dissemos, né? Agora vamos explicar mais uma vez. Pois bem, para a conquista do estado de riqueza por pessoas e nações, a receita do sistema numérico é exatamente o contrário. Ou seja, 1. Ética, princípio moral fundamental do novo sistema. 2. Demarquia, participação social. Em vez das pessoas ficarem fora enganadas pelos políticos corruptos, não. Vamos participar todos. Participação social. 3. Suficiência de moeda, missão ética. Significa o quê? É emissão de moeda suficiente para emprestar a todas as empresas, para ninguém ficar mais apertado. Quarto, né? Crédito pleno e público, pessoas físicas e jurídicas. Então, acabar com as pessoas ficarem sem crédito. Todo mundo precisa ter crédito suficiente para atender suas necessidades. Quinto, política de preços controlados. Esse negócio de preço livre, não, senhor. O preço tem que vir impresso no produto, né? Sexto, excelência tributária. Ou seja, somente um tributo e a tributação direta. Não precisa mais do que isso. Muito bem. Para se obter a excelência, que é a eficácia e eficiência na implementação desses princípios, torna-se imperioso um programa de governo, elaborado e comprometido com a ética e a participação social. Depois desse passeio pelos campos da economia e das finanças, onde conhecemos o sofisma da escassez das riquezas, o famoso pacto das elites, a corrupção nas 3 dimensões, macro, atacado e varejo, e a usurpação da nossa soberania pelas oligarquias, sob o beneplácito dos artigos 164 e 166, inoculados na nossa Constituição Federal, e diante de tudo quanto foi apresentado nas temáticas 1, 4 e 5, onde tratamos dos temas relacionados ao sistema, à economia e às finanças,
restou-nos a certeza de que não devemos permanecer de braços cruzados, esperando que um milagre ocorra para nos livrar dessa embaraçosa situação. Fiquemos, pois, atentos, porque, em breve, vamos apresentar as premissas básicas de um programa de governo para pôr em prática, realizar mesmo, aquilo que os nossos governantes até então não realizaram, quer porque nunca souberam, quer porque nunca quiseram realizar. O julgamento não é só meu, deve ser seu também. Continuemos, pois, o trabalho de construção da demarquia, que é a verdadeira democracia. É chegada a hora para a qual todos, e você, especialmente você, estão sendo convidados. Vamos à festa.